Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tudo Bem Não Estar Bem, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro. Entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 21. Erga-se acima das decepções. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que os olhos dela se voltem para ti, que a esperança dela esteja no grande eu sou. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando penso em todas as emoções que compõem quem somos, a decepção é uma das mais difíceis de lidar. Tantas coisas se enquadram nessa palavra, mas elas não têm o mesmo peso. Fiquei decepcionada pelo Dallas Cowboys não ter tido uma temporada melhor no ano passado, mas isso não deixou uma marca em meu coração. Sempre temos o próximo ano. Algumas situações, no entanto, nos devastam e nos deixam sem fôlego. E isso aconteceu comigo. E me mudou para sempre. Quando estava no 3º mês da gravidez de Christian, a médica me disse que havia algo seriamente errado com ele. A frase que ela usou foi incompatível com a vida. Como eu já estava com 40 anos, à época do nascimento, ela havia recomendado uns testes além dos normais. Assim que teve todos os resultados em sua mesa, ela nos chamou e nos deu aquele diagnóstico impensável. A doutora recomendou que interrompêssemos a gravidez imediatamente. Eu disse não. Então ela disse, vamos ver quanto tempo você conseguirá mantê-lo. As semanas e os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, mas as mais constantemente presentes eram mágoa e decepção profunda. Eu também estava confusa. Por que Deus permitiu que eu engravidasse? Só para que esse pequenino pudesse morrer na mesa do parto? Na minha Bíblia eu havia sublinhado este versículo quando descobri que ia ter um bebê. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmos capítulo 34, verso de número 10. Agora esse bem seria tirado, por quê? Lembro-me de dirigir até a praia onde morávamos antes no sul da Califórnia e conversar com o meu bebê. Eu disse, não sei se você ouviu aquilo tudo, mas só quero que saiba que eu vou lutar por você. Eu vou lutar para que você tenha cada fôlego que Deus ordenou que você tenha. Eu chorei e orei e barganhei com Deus. Enfrentei a decepção de perder o único filho que eu provavelmente seria capaz de ter. Abalou até o âmago da minha fé. É tão fácil citar versículos quando o sol está brilhando, mas quando o dia escureceu como a noite, isso me silenciou. Eu tive de lutar com o mesmo versículo que havia escolhido sublinhar. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Pensei em amigos que perderam filhos, que tiveram um casamento desmoronado, a saúde física dizimada. Esse versículo tinha de significar mais do que eu queria que significasse. O que ainda está em pé quando tudo mais se vai? Eu encontrei a resposta de joelhos e entre lágrimas. Cristo, meu Salvador, Deus, meu Pai, o Espírito Santo, meu Consolador. O bem que queria, talvez eu não conseguisse. O bem que permaneceria era maior. Algumas semanas antes de Christian nascer, minha médica me ligou para dizer que no mesmo dia que o resultado dos meus testes chegou, o resultado de outra paciente, também de 40 anos, chegou. O meu resultado fora acidentalmente colocado no prontuário dela, e o dela fora colocado no meu. Nunca houve nada de errado com o meu filho Christian. Antes de eu poder começar a comemorar, subitamente percebi que outra mulher receberia uma ligação muito peculiar. Eu caí de joelhos e orei por ela. Quem seria ela? Será que conhecia a Jesus? Como ela suportaria essa notícia? A minha médica não podia me dizer o nome da paciente, mas o Senhor a conhecia e eu a levei todos os dias diante dele. Perder Christian não seria parte da minha história, mas em todo lugar que vou eu encontro aqueles que enfrentaram uma perda tremenda. É tentador oferecer versículos rápidos e fáceis para os que estão em dor,
mas caminhar pela possibilidade de perder meu filho me mudou. As lágrimas que eu chorei lavaram mais do que meu rosto, elas lavaram minha alma. Quando começamos a descer, eu olhei pela janela do avião na esperança de ter meu primeiro vislumbre do Canadá e, de acordo com o anúncio do piloto, estávamos quase em solo, o que era difícil de crer. Tudo que eu conseguia ver era uma espessa camada de nuvens brancas. Enquanto eu fitava com mais atenção, entretanto, percebi que não estava olhando para nuvens. O que eu via era neve. Estava tudo tapado por um grosso cobertor de neve, como se o Canadá tivesse se enfiado debaixo das cobertas para dormir. Eu fora convidada a falar em uma conferência de mulheres naquele fim de semana e nosso anfitrião me avisara que estava frio. Enquanto colocávamos o pé para fora do avião, a primeira rajada de ar gelado atingiu meu rosto. Tornou-se amargamente claro para mim que a palavra frio é um termo relativo. Existe o você quer seu chá frio e existe o você quer que a sua cara caia em 5 minutos. Espiei o aplicativo de clima em meu celular e vi que estava fazendo 20 graus abaixo de zero. Ora, isso é frio. Eu fiz um comentário sobre a temperatura a um funcionário da alfândega enquanto ele olhava meu passaporte, o que a propósito não é uma ideia inteligente. E ele me aconselhou com uma certa severidade a ser grata, pois pode chegar a 40 negativos. Eu lhe garanti que estava grata, muito, muito grata. Um dos membros do comitê organizador da conferência pegou Barry e eu e nos levou ao hotel. Perguntei-lhe se era difícil dirigir com aquele tempo, pois as estradas estavam cobertas com uma camada sólida de gelo. Ela, enquanto deslizávamos cruzando o sinal vermelho, assegurou-me que não era. Claramente, ela vivia com uma mentalidade de copo meio cheio. Gostei dela de imediato. Eu e meu marido demos entrada no hotel e quando tentei abrir as cortinas para saber que vista teríamos, as cortinas estavam literalmente congeladas à janela. Entendo que a parte disso pode soar um exagero. Eu prometo que não é. Existe frio e existe frio do inverno ao norte. Levantei às 6 do dia seguinte para me arrumar. Liguei o modelador e tentei enrolar meu cabelo. Eu não gosto dele muito enrolado, apenas com umas belas ondas praianas suaves, mas ele absolutamente se recusou a responder. Meu cabelo perdera a vontade de viver. Coloquei minha calça de couro e uma camisa de manga longa de seda branca. A camisa imediatamente colou em minha pele, como se tivesse tido um ataque de pânico. Tirei-a e só por curiosidade joguei na parede e ela grudou. Nunca havia me deparado com aquele nível de eletricidade estática ou o ar completamente seco antes. 4 horas rumo ao norte e um avião e eu aterrissei em outro planeta. Borrifei a camisa com água e vesti novamente. Coloquei uma jaqueta, depois um casaco, cachecol e luvas e saí pela lúgubre manhã de inverno. Enquanto dirigíamos até o teatro, olhei para a agenda do dia. Estava lotada. Eles aparentemente haviam adicionado umas coisinhas extras ao programa. As mulheres estavam vindo de todo o Canadá, então eles queriam fazer valer a pena. Eu falaria agora 4 vezes, depois seria uma sessão de perguntas e respostas, um apelo e por fim conduziria as mulheres em um culto de comunhão. Foi minha primeira vez nessa cidade, mas espero que não seja a última. Eu me apaixonei pelas mulheres que foram. Elas eram calorosas, relativamente falando, e estavam ansiosas para se abrir e aprender com a Bíblia. Caderno e caneta a postos. O teatro estava com sua capacidade lotada, o que parecia ser a maneira perfeita de manter o calor corporal, uma comunhão próxima do tipo sobrevivência. Falei 2 vezes na sessão da manhã e depois paramos para o almoço. Eu nunca antes havia comido um sanduíche com alface congelada. Isso dá ao termo iceberg um significado totalmente novo. Então decidi deixá-lo descongelar um pouco e conhecer algumas das mulheres individualmente. Eu sempre me surpreendo com a força daqueles que passam por tempos devastadores e ainda assim confiam em Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. Uma mulher sacou o celular para me mostrar uma foto do filho. Protegerei alguns detalhes para honrar a privacidade dela, mas enquanto olhava nos olhos dela para comentar como ele era bonito, vi um oceano de tristeza. Ela enfrentara
o impensável na vida de qualquer mãe, ter de enterrar o filho. Pensar nisso me tirou o fôlego. Eu não tinha palavras. Tudo que eu pude fazer foi abraçá-la e chorar com ela. Ela viera sozinha à conferência, cujo título era Em Meio ao Caos. Encontre a força para esta bela e despedaçada vida. Imagino que a única palavra que fez sentido para ela foi despedaçada. A vida não era bela. Ela nem queria força. Ela estava despedaçada. Aquela mulher nunca pensou que aquela fosse a vida que ela ia imaginar. Eu estava com medo de falar alguma palavra para ela. O que poderia dizer para tocar a profundidade da sua dor? No que pareceu um momento sagrado, ela me abraçou e, por meio de lágrimas amargas, disse: obrigada. Eu não faço ideia do que Deus lhe deu naquele dia. Eu havia lido essa passagem de Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, do versos 1 ao 2. Em minha humanidade, imaginei como qualquer uma dessas palavras poderia ir ao encontro dela no labirinto de sua dor. Fui lembrada mais uma vez de que a palavra de Deus é uma carta de amor viva. Não apenas palavras em uma página, ela está viva. O Espírito Santo tomou a verdade e verteu bálsamo em um coração despedaçado. É um mistério para mim. Uau, glória a Deus! A palavra de Deus é remédio para as nossas almas. Que sejamos incansáveis no conhecimento, na leitura, no aprendizado, na meditação diária da palavra do Pai, para as nossas vidas, que traz renovo, cura e restauração. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.